Dinossauro mais ficção científica é receita de sucesso, e é exatamente isso que todo mundo esperava de 65 Ameaça Pré-Histórica. Mas a verdade é que o filme foi um grande fracasso. E o mais curioso é que, tirando uma decisão estranha do marketing, esse filme não passou por nenhum grande problema na sua produção. Então, como é que conseguiram pegar o filme mais comercializável possível, com tiro, monstro e um homem meio bonito, meio feio, e conseguiram fazer uma das maiores decepções do cinema recente? Eu sou o André Con, seja muito bem-vindo ao Conversando, e hoje vamos destrinchar como é que 65 Ameaça Pré-Histórica buscou a sua própria extinção. Qual é, galera? Tudo bem com vocês aí? Vamos falar do filme com o pior título da história. Porque assim, gente, 65 não é título que você dê pra um filme, vamos combinar? Aqui no Brasil, pelo menos ainda tiveram a consideração de colocar um subtítulo. Aí ficou aquela coisa 65, Ameaça Pré-Histórica. Meio cafona? É meio cafona, mas pelo menos comunica algo com o público. Agora, será que esse foi o único problema desse filme aqui? Se você tava morando em Marte em 2023, o filme 65, Ameaça Pré-Histórica chegou nos cinemas. A história era uma ficção científica sobre um pai e uma criança cuja nave cai num planeta desconhecido e eles têm que andar até fazer bolha no pé, tentando chegar na parte da nave que ainda tá funcional para poder vazar desse planeta. O problema para eles é que esse lugar tá cheio de criaturas medonhas e monstruosas que tão doidas para fazer da dupla o novo jantar delas. Peraí, eu conheço esse filme, é o filme do Smith, você já falou aqui no canal. Quase, mas não é. Esse filme aqui, na verdade, é com Adam Driver e ele tem uma grande revelação. Esse planeta desconhecido, na realidade, é a Terra. E essas criaturas estranhas são os nossos dinossauros antes da extinção, 65 milhões de anos atrás. Quer dizer, isso aqui era pra ser uma grande revelação, mas os caras já mostraram tudo isso no trailer. E cara, eu vou te falar uma coisa, à primeira vista, era impossível pensar que esse filme aqui não ia ser um sucesso, tá? You know, it's dinosaurs and T-Rexes. It's great. Yeah. A premissa básica é literalmente um cara que volta no tempo e atira um monte de dinossauro com arma futurista. Como que isso aqui ia dar errado, cara? Aliás, eu acho que se o título fosse Homem Volta no Tempo e Atira em Dinossauros, esse filme aqui ia ter feito muito mais sucesso, tá? Ah, mas a gente tinha que botar o número 65 no título. Então bota no título Homem Volta no Tempo e Atira em 65 dinossauros e pronto, cara. Isso ia ainda fazer o pessoal ir assistir só pra ver se foram 65 dinossauros mesmo. E tá, eu sei que o personagem em si não volta no tempo, mas a audiência volta, então tá valendo. O meu ponto é que essa premissa aqui, ela é uma máquina de fazer dinheiro, ela é super comercializável, uma mina de ouro, e mesmo assim, esse filme foi muito mal. Diferente de outros filmes que eu já trouxe aqui no canal, esse aqui não passou por nenhum grande problema de produção. Foi tudo roteirizado, filmado, editado bonitinho, seguindo um manual. Os diretores eram o Scott Bakula e o Brian Woods, que tinham um controle criativo praticamente total nesse projeto. Isso aconteceu porque esses dois aqui estavam com muita moral por terem escrito 2 mega sucessos nesse gênero de sobrevivência contra monstros. Um Lugar Silencioso 1 e a sua sequência. Sabendo do potencial dos caras, a Columbia Pictures pegou os dois e botou eles para trabalhar tanto na direção quanto no roteiro, já que são eles que assinam o script também desse filme aqui. Mas aí o problema foi que toda essa expectativa colocada em cima desse projeto não se refletiu nas bilheterias. O filme tinha custado por volta de 45 milhões e acabou levando para os cofres míseros 60 milhões, então foi um prejuízo gostoso. E é estranho pensar isso porque, como eu já falei, cara, esse filme aqui é muito comercializável, aquele tipo de filme que a galera vai assistir no cinema no final de semana, pode só desligar a sua mente, não precisa se preocupar muito e pronto, tá resolvido o entretenimento lá, fechadinho, bonitinho. Até porque esse filme aqui, ele tem um pouquinho de tudo, tá? Ele tem aventura, tem ação, tem drama, comédia, ficção científica, dinossauro, então tem um pouquinho pra todos os gostos. Mas talvez esse seja exatamente um dos problemas dele. Porque o filme tem todas essas camadas, mas nenhuma delas é explorada de maneira minimamente aprofundada. A camada dramática da relação entre o Adam Driver e a menina, ela é bastante superficial. Não existe aqui uma jornada de aprendizado de uma pessoa aprendendo com a outra e vice-versa, assim como não existe uma mudança interna de cada personagem. Esses dois, eles começam de um jeito e eles terminam a jornada deles exatamente do mesmo jeito. A ação desse filme aqui, ela é bem mequetrefe, não tem nada ali de inovador ou até de emocionante, e como esse projeto aqui não tava nadando em dinheiro, a gente nem consegue ver muito dos dinossauros ao longo do filme. Várias vezes, quando eles aparecem, eles estão ali cobertos por alguma névoa ou alguma substância, às vezes pela escuridão, ou seja, não tem aquela imponência que você
espera de um animal desse porte. Porque, por exemplo, uma coisa que fazia Jurassic Park ser tão engajante era você assistir sem saber quais daquelas pessoas iam sobreviver. Era a gente sendo devorada à torta e à direito e você não sabia exatamente quem ia sair vivo, e você tava lá torcendo para alguns personagens específicos. Mas nesse caso aqui, tendo só 2 personagens, fica difícil de acreditar que eles estão realmente numa aventura super perigosa. E em termos de ficção científica, tirando alguns apetrechos tecnológicos e uma nave espacial, também não tem muita coisa aqui. Ao longo do filme, tudo que a gente vê é um scanner, um rifle, umas bombinhas aqui e ali, e tudo bem, é uma história de sobrevivência, os recursos são limitados, mas eu acho que isso limitou demais as cenas de ação que poderiam trazer muito mais empolgação pra esse filme aqui. Aliás, falando em ficção científica, vamos combinar uma coisa. É muita ideia de americano você ter um filme que o cara tem uma espaçonave, faz viagem intergaláctica, arma que solta laser, piu 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 piu, mas essa sociedade altamente tecnológica ainda assim foi incapaz de prover assistência médica gratuita para as suas pessoas. A ponto do coitado do Adam Driver ter que fazer literalmente uma viagem intergaláctica só para poder arrumar dinheiro para pagar o tratamento da doença da sua filha. Se o Brasil existisse nessa época, esse filme aqui tinha 5 minutos, tá? Tinha mandado ela pro SUS, esperava o tratamento e acabou. Viagem intergaláctica é o cacete. O meu ponto é que existem sim vários conceitos interessantes nesse filme, porém nenhum deles tem um desenvolvimento mais aprofundado. E num contexto em que as pessoas estão cada vez mais conscientes sobre onde gastar o seu dinheiro em entretenimento e tendo tantas opções disponíveis, o filme do Adam Driver não chamou muito a atenção do público, que preferiu esperar para assistir no streaming em casa. Mas é o seguinte, além dessa questão do filme ele ser uma história bem mediana e que, portanto, fez a galera não ter tanta vontade de assistir no cinema, teve um outro problema aqui, que foi exatamente o marketing dele. O primeiro erro desse departamento de marketing foi não ter colocado o nome do filme de Homem Volta no Tempo e Atira em Dinossauros. Isso aí já teria ajudado bastante. E o segundo problema foi ter colocado o nome dele de 65. Esse era o nome do filme lá na gringa, o que, gente, pelo amor de Deus, não evoca absolutamente nada em ninguém. 65 o quê, irmão? 65 paçocas? 65 beijos? 65 mensagens que você mandou quando tava bêbado num bar em Santa Teresa pra sua ex e ela ignorou? Bom, esse título tentava evocar um tom de plot twist no filme, só que aí o tal do plot twist foi entregue de cara pra todo mundo ver. O pôster, o trailer, tudo mostrava os dinossauros. Não era mais uma surpresa pra ninguém, esse elemento ficou completamente perdido. E sabe qual é o pior disso tudo? Quando o filme começa, ele continua tratando essa história como uma grande surpresa. O filme abre com uma legenda mostrando o tal número 65 e só depois de quase 20 minutos que ele faz a grande revelação. E tem uma outra parada que eu preciso mencionar nesse vídeo aqui, que é o Adam Driver. Ah, agora teu Adam Driver é ruim? Como assim? Ele tá bem pra cacete no filme, pô. Calma, eu sei, eu concordo, só que é o seguinte, o Adam Driver, ele é um pouco divisivo. Você pega os filmes dele e tem coisas muito boas, como por exemplo, Infiltrado na Clã, História de um Casamento, O Último Duelo, só que ao mesmo tempo você tem umas paradas meio estranhas, como por exemplo, Os Mortos Não Morrem e Megalópolis. Então, com ele é sempre meio 8 ou 80. Fora o fato que a gente nunca sabe se ele é bonito ou não. Porque quando tu olha ele de longe, ele parece que é bonito, aí tu fala, pô, ele é um cara galã, mas aí tu vai chegando mais de perto e reparando, e aí ele vai enfeiando e fica aquela mistura esquisita de cara feio e bonito ao mesmo tempo, dependendo do ângulo que você olha. E não dá pra confiar numa pessoa que você não sabe dizer se ela é feia ou bonita, né? Porque afinal, o que mais essa pessoa tá escondendo de você? Não, mas falando sério, no caso desse ator aqui, eu acho que tem uma parada que, se não atrapalhou, também não ajudou muito esse filme. O Adam Driver, embora seja um excelente ator, a carreira dele não é consolidada em cima de grandes blockbusters de ação. Na real, os filmes dele que fizeram muito sucesso, tirando Star Wars, são filmes menores. Então, pro público médio, que não segue cinema de perto, muita gente provavelmente reconhece ele de algum lugar, mas não sabe apontar exatamente da onde. Isso causa aquela estranheza a mais no sentido de, pô, será que vale a pena ver esse filme? O Adam Driver não tá no mesmo nível de reconhecimento mundial para atrair um público grande como, por exemplo, um Keanu Reeves ou um Brad Pitt. E eu diria até que boa parte do público que acompanha ele mais de perto talvez tenha até estranhado o fato dele estar fazendo um blockbuster de ficção científica. E, gente, vamos ser sinceros, hoje em dia, muito antes de gastar a sua grana suada com cinema, a galera já procura saber o que estão falando sobre o filme para ver se vale a pena. E como esse filme aqui não teve
teve avaliações lá muito boas, o boca a boca não foi muito positivo, aí essa foi a gota d'água pro pessoal bater o martelo e decidir não ir assistir. Especialmente porque nessa época, a janela de lançamento desse filme aqui foi coisa de maluco. Esse filme teve que competir com Pânico 6, e aqui é claro que ele ia perder, além do filme do Creed, que provavelmente roubou boa parte do público de 65, A Ameaça Pré-Histórica, e uma galera que tava ali meio perdida, mas ainda tava fazendo algum barulho, como por exemplo, o quarto filme aí do Homem-Formiga e o filme do urso lá que cheira talco. Então a verdade é que esse filme do Adam Driver nunca ficou marcado como um filme pra se ver no cinema. Já faz algum tempo que a ficção científica não tá aí nas cabeças de prioridade da cultura pop do cinema, e sendo bem sincero, não dá pra chamar esse filme de ruim. Ele tem boas atuações, ele tem uma premissa intrigante, cenários bonitos e cada personagem tem um mínimo de motivação. Mas dá pra chamar ele de chato e dá pra dizer que tudo o que ele fez, outros filmes fizeram melhor. Os dinossauros são melhores em Jurassic Park, a relação pai e criança é melhor em um monte de coisas e aí você pode até escolher, tá? Tem Depois da Terra, tem o filme do Logan, tem a série de Last of Us, e bem, aquele mistério que eles tentaram fazer no número 65 já não existia porque entregaram tudo no marketing. Então dá pra entender porque tanta gente preferiu guardar o seu dinheiro e esperar sair no streaming do que arriscar ver isso aqui no cinema. Esse é o típico filme que talvez 10 ou 15 anos atrás iria atrair uma galeraça pro cinema. Mas no atual estado das coisas, ele é um filme que fica deixado de lado. E aí o fracasso dele foi inevitável. Não por ele ser uma porcaria, mas por fazer parte daquele típico filme médio que hoje em dia as pessoas já não têm tanta disposição para ir no cinema assistir e vão esperar esse tipo de filme aqui chegar nas plataformas de streaming. E se você chegou até aqui e não deixou o like, fica tranquilo porque o seu ventilador vai quebrar no meio do verão, porque é isso que você merece. Valeu, gente, muito obrigado por me receber na sua casa, um abraço e até a próxima.